O mundo das HQs é fascinante. Em algum momento da sua vida, eu tenho quase certeza que você sonhou em ser um super-herói. Mas os quadrinhos não é só sonhar em ser um super-herói. Muitos HQs representam importante componente do mercado de coleção e podem provar ser bastante rentável para colecionadores que detêm itens muito procurados e raros. A idade do ouro dos quadrinhos durou do final dos anos 1930 até o começo dos anos 1950 e introduziu a maioria dos personagens de super-heróis e de aventura que se tornaram marcas de bilhões de dólares atualmente. Entre os quadrinhos mais caros estão aqueles que contam a história das primeiras aventuras do super-herói, mas para levar um grande preço, eles devem também estar em boas condições. Notas como 0,5 significa ruim e 10 que significa gem-man, sem evidências de defeitos. Qualquer coisa acima de 9,0 é impressionante. Nessa lista, selecionamos as 10 HQs mais caras da história. Então, vamos rodar a vinheta. Número 10, O Incrível Hulk, primeira edição. Nesse quadrinho de maio de 1962, de Stan Lee e Jack Kirby, o Hulk faz sua primeira aparição. Classificada com uma nota de 9,2, existem apenas uma outra cópia que se encontra em melhores condições, incluindo este. 2 cópias de Incrível Hulk foram vendidas por mais de 300 mil dólares, o que é mais que o dobro do que vendia há apenas 6 anos. Desde 2014, muitos Incrível Hulk primeira edição estão no mercado, independentemente da condição devido a esses preços elevados. Para ser mais específico, ela foi vendida a 326 mil dólares em 2014. Número 9, Capitão América, primeira edição. A capa da primeira edição de Capitão América, de março de 1941, é chocante, para dizer o mínimo, com o próprio Capitão América dando um soco no rosto de Adolf Hitler. Como você deve se lembrar, os Estados Unidos nem estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial até dezembro daquele ano. Joe Simon e Jack Kirby, os criadores dos quadrinhos, receberam ameaça de morte. Por causa disso, Simon e Kirby eram judeus. Recentemente, outra cópia dessa mesma história em quadrinhos, mas com uma nota de 9,4, foi vendida pela Heritage Auctions. Ela foi vendida por 343.057 dólares em 2011. Número 8, Contos de Suspense, edição 39. É bastante incomum que uma não primeira edição de um quadrinho se torne um sucesso de vendas, especialmente quando não inclui a primeira apresentação de um personagem famoso, como o Batman ou o Homem-Aranha. Em vez disso, essa venda apenas mostra que uma alta classificação de notas ajuda bastante a exigir um preço alto. Contos de Suspense de 1963 é a primeira vez que o Homem de Ferro apareceu nos quadrinhos de Stan Lee e Jack Kirby. O Homem de Ferro se tornou mega famoso recentemente com o sucesso das franquias de filmes como O Homem de Ferro e Vingadores da Marvel. Então talvez faça sentido que a primeira aparição do Homem de Ferro causasse um rebuliço na última década. Ela foi vendida por 375 mil dólares em 2012. Número 7, Flash Comics, edição número 1. Essa cópia de Flash Comics, que estreou em janeiro de 1940, veio do famoso colecionador de quadrinhos Edgar Churchill. A maioria das cópias de quadrinhos mais bem guardadas da Era de Ouro vem de sua coleção, incluindo essa primeira edição com Flash e Hawkman. A indústria de colecionadores de quadrinhos se move rapidamente. Essa cópia foi a segunda história em quadrinhos mais cara já vendida por um tempo, mas foi rapidamente derrotada 2 vezes mais tarde em 2010.
Ela foi vendida por 450 mil dólares em 2010. Número 6, X-Men, edição número 1. A primeira edição de X-Men de 1963 por Stan Lee e Jack Kirby já havia sido vendida a preços altos antes. Mas essa cópia, com um ligeiro aumento da nota de 0,2, fez toda a diferença. Uma cópia vendida por menos da metade do preço foi classificada em 9,6, o que ainda é incrível. É apenas mais um exemplo de quão importante esse sistema de classificação se tornou. Ela foi vendida por 492.937 dólares e 50 centavos em 2012. Número 5, Batman, edição número 1. Essa primeira edição do clássico da DC Comics, Batman, é especial. É a primeira vez que personagens como Mulher Gato e Coringa aparecem. E é um dos únicos quadrinhos a vender com um preço maior que 500 mil dólares, graças em parte a uma guerra de lances no leilão. Ela foi vendida por 567.625 dólares em 2013. Número 4, o quadrinho do Capitão América, edição número 1. É isso mesmo, aqui temos a mesma história em quadrinhos do nosso nono lugar. Capitão América, edição número 1, curiosamente com apenas um aumento de 0,2 na nota, a mesma edição foi vendida por 3 vezes mais o preço há 8 anos depois. A importância desse sistema de classificação mais uma vez não pôde ser enfatizada o suficiente. Ela foi vendida por 915 mil dólares em 2019. Número 3, Detective Comics, edição número 27. Em um salto surpreendentemente, agora atingimos a marca de 1 milhão de dólares. Talvez não surpreendentemente devido à primeira aparição do Batman em quadrinhos. A edição número 29 de Detective Comics de 1939 marca o início das incríveis e únicas aventuras do Batman. Quando foi vendido em 2010, foi de longe o gibi mais caro já vendido, e com uma nota bastante baixa de 8,0. Incrivelmente impressionante que ela foi vendida por muito. Teoricamente falando, uma versão de Detective Comics edição número 27 com uma nota de 9,2 seria a mais valiosa história em quadrinhos do mundo. Ela foi vendida por 1.075 mil dólares em 2010. Número 2, Amazing Fantasy, edição número 15. Como mostra na capa, Amazing Fantasy edição número 15 introduziu o Spider-Man pela primeira vez em 1962. Essa história em quadrinhos é considerada parte da Era de Prata, e é com a fama do Spider-Man, já era esperado que ela fosse vendida por muito dinheiro. Mas ninguém esperava que fosse investido mais de 1 milhão. Ainda assim, como os colecionadores sabem, os leilões podem ser um mistério, e às vezes as previsões estão muito longe. Quando essa cópia foi vendida por 1 milhão e 100, os especialistas ficaram chocados. Apenas outro grande exemplo da natureza subjetiva do valor na arte. Ela foi vendida por 1 milhão e 100 em 2011. Número 1, Action Comics, edição número 1. 4 cópias diferentes de alta qualidade da Action Comics número 1 foram vendidas por milhões de dólares ao longo dos anos e esse foi um deles. A história em quadrinhos de 1938 estreou Superman por Jerry Siegel e Joe Shuster, e essa cópia foi classificada em 9,0, vendidos no eBay por mais de 3 milhões de dólares em 2014. Apenas 3 anos antes, ele quebrou recordes, quando outra cópia com a nota de 9,0 foi vendida por 2.161 mil dólares, e foi dito que Edgar Churchill tem outra cópia intacta da Action Comics edição número 1 em sua coleção. Ele nunca o enviou para a CGC para classificação, mas há rumores de que a nota chegará a 9,2. Talvez possa ser comparado com Detective Comics edição número 27, como o quadrinho mais valioso do mundo. Ela foi vendida por 3.207.852 dólares em 2014.